Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 48ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 9 de agosto de 2021. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor William Falcão, doutora Antônia Helena, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge, doutor Saulo Santos, doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente também aqui conosco o procurador do Estado, doutor Matheus Zena Neto, e secretariando os trabalhos da Câmara, a senhora Evaneide Duarte Vieira. Iniciada a sessão, indaga aos conselheiros se estes receberam as resoluções que foram enviadas previamente pela secretária para apreciação e revisão dos senhores. E conforme estabelece o parágrafo 1 do artigo 14 da Portaria 140, referidas resoluções, após as anotações, observações feitas pelos senhores, foram reencaminhadas e agora serão lidas, destacadas os processos que, após a leitura desses processos, serão aprovados. Passo a palavra a Evaneide, que fará a leitura dos referidos processos. Com a palavra, Evaneide. Bom dia a todos. Foram entregues as resoluções referentes aos seguintes processos: da relatoria da doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, processo 3804/2019, auto de infração 2019-10287, processo 3815/2019, auto de infração 2019-10300. Da relatoria da doutora Mônica Maria Castelo, resolução referente ao processo de número 283/2019, auto de infração 2018-16495. Da relatoria do doutor Pedro Jorge Medeiros, processo de número 3526/2019, auto de infração 2019-09321 e processo 3527/2019, auto de infração 2019-09389. Foram entregues os despachos referentes aos seguintes processos: processo de número 820/2018, auto de infração 2018-00867, da relatoria do doutor Saulo Gonçalves Santos, e o despacho do processo de número 3318/2019, auto de infração 2019-07080, da relatoria da doutora Antônia Helena Teixeira Gomes. Foram esses, senhores membros. Alguma observação, senhores, a ser feita das resoluções que foram agora destacadas? Não havendo, considera-se aprovada. Senhores, não teremos a leitura da ata da 47ª sessão, porque fizemos na última sessão do mês de julho. Passaremos, então, para a ordem do dia. E aqui anuncio na nossa 48ª sessão virtual ordinária, do dia 9 de agosto de 2021, processo de recurso de número 1/4111/2018, auto de infração 2018-08001, da Companhia Nacional de Abastecimento, recorrente e recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Dr. William Falcão de Souza, o conselheiro relator, e temos a indicação de procedência, tanto no julgamento como pela assessoria processual tributária. Na data do dia 13 de julho de 2021, a doutora Helena Teixeira Gomes solicitou vista do processo. Então, passaremos então a palavra ao relator, doutor William Falcão, para início do relato. Depois daremos a palavra à doutora Helena, que fará suas observações referentes ao processo em função do pedido de vista. Doutor William Falcão, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia. Bom dia, doutor Matheus. Bom dia, senhores procuradores. Senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Bom dia, Evaneide. Eu estou hoje aí com a disposição redobrada depois das férias, com certeza. Mais tarde estaremos levando mais trabalho para a senhora. Pois vamos à
Um relato, senhor presidente. O auto de infração. Aquisição de mercadoria sem documentação fiscal. Omissão de entradas. A empresa efetuou a aquisição de mercadoria sem um devido documento fiscal. Razão pela qual lavramos o presente auto de infração. Vide informações complementares. No auto de infração, tem o valor da multa, R$ 1.712.388,24. Relativo ao exercício 2013. E o artigo infringido, 139 do Regulamento do ICMS, e a penalidade, 123.3A da Lei 12.670/96. Esta multa, senhor presidente, corresponde a 30% da base de cálculo. Ela não está no auto, mas está expressa na informação complementar. Informação complementar cita lá o valor, R$ 5.707.960,79. A informação complementar diz que o produto relativo a essa omissão de entrada, é o único produto, é milho em grão. Milho em grão. Diz que o trabalho realizado consta do CD anexo ao processo. Esse CD vai ser um questionamento, então vamos aqui. Nos documentos anexos, na informação complementar, cita que há um CD contendo os arquivos XLS e PDF, contendo os registros de entradas, registro de saídas, estoque inicial e estoque final, que foram base para levantamento quantitativo de estoque, 2013. E, através do termo de intimação, por meio do termo de intimação 2018-05518, ele foi para que a empresa justificasse ou não tais divergências. Os relatórios de entradas, relatórios de saídas, inventários e totalizadores. Está dito isso. Em seguida, diz, cópia do CD contém todos os levantamentos que gerarão a lavratura do presente auto de infração. Eu estou falando assim, senhor presidente, porque nós vamos discutir lá na frente. Dentro do processo foram anexados 2 CDs. 2 CDs. E estiver acompanhando pelo Web Drive, vai lá ver o CD. Esses CDs são iguais. Assim, tem muita informação. Pode ser que dentro da informação do relatório de entradas tenham mais informações um do que o outro, mas a matéria de cada item é igual. Eu vou me estender mais ainda nessa questão, antes de chegar lá na defesa. Só um instante. Se os conselheiros tiverem acesso aí ao WebDrive e ao CD, vai verificar que é assim, ó. Tá em PDF, né, que ele falou lá. Normal aqui, né, em PDF. Relatório saída nota fiscal eletrônica, 2013. Relatório estoque inicial, bem simplesinho, só o valor do estoque inicial. Um é PDF. Relatório estoque final, está bem simplesinho, dando o valor do estoque final. Agora tem relatório de entrada, nota fiscal eletrônica. Está em PDF. E relatório de entrada EFD. Esses são 2 relatórios e um em PDF. Somente isso que está nesse CD. Aqui só tem um CD. Há outro no auto de infração, que eu não vou abrir aqui para mostrar a foto para os senhores, que ele mostra relatórios da fiscalização, e um outro CD, o segundo CD, ele bota totalizador de estoques, relatório totalizador do levantamento de estoques. Ele escreve no CD. Mas quando você abre esse CD, está igual a esse aqui que a gente viu. São iguais os 2 relatórios. Pronto. O contribuinte ingressa com defesa. Na defesa, ele fala que a Conab não tem sócios, pois o capital social pertence à União Federal. Aí, por isso, ele requer que seja retirado dos nomes, retirado dos nomes dos ex-gestores consignados no auto de infração. Aquela questão que a gente sempre vê, quando
quando tem os sócios lá, pede para retirar. Só que aqui ele está trazendo que eles não são sequer sócios, porque a empresa é pertencente à União, não tem sócio. Que o ato designatório de fiscalização, o mandado de ação fiscal deste auto de infração, que é o 2017-09-710, de 12 de setembro de 2017, indica o período de apuração, fiscalização, como sendo de janeiro de 2013 a dezembro de 2013. O que significa dizer que não poderia auditar os meses de fevereiro e agosto, pois já havia decorrido mais de 5 anos e o período já havia prescrito, pois a companhia foi cientificada no dia 2 de fevereiro de 2018. Que a ilustre auditora não teve o cuidado de cientificar a representante legalmente constituída, preferindo cientificar o empregado que não dispunha de poderes para assinar o termo de início de fiscalização. Que o sistema de emissão de nota fiscal eletrônica da autuada é uma plataforma gerada pela Superintendência de Tecnologia de Informação, SUTIM, do governo federal, estabelecida em Brasília, onde existe rigoroso controle de emissão de notas fiscais, bem como a alimentação do banco de dados, não existindo a menor possibilidade de que alguma aquisição deixe de ser registrada na escrituração fiscal e contábil. Que todas as notas fiscais de aquisição foram devidamente registradas no expédio fiscal e enviadas regularmente no prazo para o banco de dados da Cefaz. A folha 24 do processo, a companhia autuada apresenta o demonstrativo anual da movimentação de estoques de milho durante o período, durante o exercício 2013, onde lá existe uma diferença apurada de 6.600 quilos, que é decorrente de quebra técnica do estoque. E também fala do preço do produto, né, que é determinado pela portaria interministerial, e que essa perca do produto por esse preço, essa quantidade, 6.600 quilos, né, de quebra técnica, daria um valor de R$ 1.813,12, né, totalmente distante do valor lançado no auto de infração. O processo foi para o julgamento singular e, após afastar os argumentos defendidos pela parte, decidiu pela procedência do auto de infração, sob o argumento que a impugnante caberia demonstrar erros no levantamento fiscal e apresentá-los, fatos que não aconteceram. Teria que demonstrar que o estoque estava erro no estoque, ou erro nas entradas, ou erro nas saídas, para demonstrando esse erro, mas, no entanto, só apresentou o levantamento de estoque dela, sem mostrar onde residiu o erro no trabalho feito pelo fiscal. A empresa inconformada ingressou com recurso ordinário, e no recurso ordinário ela faz uma apresentação acerca da atividade da CONAB, no tocante às políticas públicas do governo, depois repete aquela questão para tirar os sócios, né? Os sócios não, os nomes dos gestores do processo, porque eles são empregados, né? Não são sócios. Aliás, nem gestores mais são da empresa. Que há um parecer 460 de junho de 2019, que concedeu à CONAB a isenção do ICMS incidente sobre as operações realizadas por suas unidades armazenadas. A isenção do ICMS. Mas aqui, na verdade, não se está cobrando ICMS, é só a multa, a omissão de entrada cobrando a multa. Somente multa. Que todas as notas fiscais de aquisição foram devidamente registradas no expédio fiscal e enviadas regularmente no prazo. Mesma coisa que disse lá na defesa. E alega o efeito confiscatório da multa. Foi emitido o parecer número 37/2021, folha 78 a 80. Ele afasta
perícia do processo, por não encontrar nos autos provas que possam justificar essa providência, em que pese a autuada informar que o levantamento fiscal contém erros. Sugere o acolhimento da decisão de procedência proferida na primeira instância. Em síntese, senhor presidente, este é o relatório do processo. Obrigado, doutor William. Da forma regimental, passo a palavra à doutora Helena Gomes, solicitou vista processo durante a discussão, né, no mês de julho passado. Só confirmando aqui, doutor. Senhor presidente, eu falei tanto do relatório, do sistema, aí no final eu ia concluir por isso. Posso continuar? Pode complementar, doutor William. Foi no dia 13 de julho que o processo veio para julgamento e teve toda essa discussão, e também, na época, acho que a doutora Helena julgou um processo dessa empresa, aquele negócio todo. Mas é assim, senhor presidente, voltando à questão do CD. A primeira coisa que, né, eu acho que todos nós fazemos, quando verificamos um processo dessa natureza, que tem um SLR, a gente vai ver, tem uns relatórios de entrada, tem uns relatórios de saídas, tem um estoque inicial, tem um estoque final, né? E verifica lá a omissão de entrada, a omissão de saída, se aquele valor lançado no auto de infração é aquele que está lá no relatório, né? Já vi lançar maior, lançar menor, né? Mas todos nós olhamos isso. Aí, como eu disse, tem 2 CDs dentro do processo. A primeira coisa que eu olhei, o CD está aqui, relatório estoque inicial, estoque final, entradas e saídas. Os relatórios de entradas e os relatórios de saídas são gigantes. O relatório de saídas tem 1.596 páginas, colocando, né, a nota, a quantidade da mercadoria saída, tem isso. O relatório de entradas são 1.417 páginas. Está aqui a nota, está aqui a data e está aqui a quantidade da mercadoria de saída e o valor. Tem isso lá. Só que nos relatórios de entrada e de saída não tem o total, tá somando, é um produto só, né? Geralmente você vê no relatório, tem o total, né? A quantidade, o valor. Não tem, nem a quantidade, nem o valor, não tem. Tem uma nota por nota, quantidade e valor, mas não totalizou isso. Para depois eu verificar se aquele valor, aquela quantidade foi lançada no SLE correto. Mas eu não encontrei o SLE. Desde aquela época, acho que foi por isso que a doutora Helena pediu o processo para analisar, eu não localizei o SLE. Voltei com o processo, não encontro esse SLE para verificar o resultado daquela base de cálculo de 5.707.960,79. Não encontrei na SLE. Agora, os demais, você encontra. Por exemplo, acabei de abrir aqui, se tiver aí, o relatório estoque inicial. Aí você encontra, está aqui o valor do estoque inicial. Você encontra aqui o valor. O estoque, 2 linhazinhas, né? Você soma, dá o valor do estoque lá. Se abre o estoque final, tem. Abre o relatório de entrada, tem gigante. O relatório de saída tem lá gigante. Pronto. Mas o SLE, para pegar esses valores, estoque inicial, estoque final, entrada e saída, eu não encontro no relatório. Nenhum dos CDs. Aí, essa é a discussão, se nós vamos poder julgar o processo sem verificar esse relatório. O relatório, eu acho que ele é indispensável dentro desse processo. Era isso, senhor presidente. Mas vamos ouvir a doutora Helena agora. Ok, doutor William, pelas observações feitas, doutora Helena, com a palavra. Bom dia a todos. Na verdade, senhores, eu tinha pedido esse processo na última sessão que ele foi para julgamento, para verificar se realmente, conforme o doutor William disse aí, existia no CD o relatório totalizador. Mas quando a gente abre aqui o CD, o doutor William já enfatizou aí, realmente, nesse CD, a gente encontra o relatório de entrada da FD, relatório de entrada da nota fiscal eletrônica, o relatório de nota fiscal, de estoque final, o relatório de estoque inicial, mas realmente o relatório totalizador do SL não consta. Então, era só
Foi só esse o motivo do meu pedido de vistas, para fazer essa verificação, e eu não identifiquei aqui realmente o relatório totalizador. Obrigado, doutora Helena. Então, da forma regimental, passo a palavra ao representante da PGE, doutor Matheus Viana Neto, para as suas considerações. Bom dia a todos, nossa secretaríssima, doutora Evaneide, doutora Mônica, que sempre quietinha, está quieta esses dias, está mais quieta, mais sossegada, né? Bom dia, doutor Matheus, estou aqui. Pronto, agora sim. Bom dia a todos. Nosso presidente, lembro que naquela sessão a Câmara já estava se iniciando, indo no sentido de que o caso seria de nulidade da ação fiscal exatamente por falta do CD ou de elementos que comprovassem efetivamente aquela acusação contida na inicial. E esse elemento, lembro bem, até apontado pelo doutor Carlos César Pierre, era o SLL, mas sem esse documento, sem essa peça, como é que se vai acusar? E ele tinha toda a razão. Ele tem razão. Porque no SLE, como já apontou o doutor Willoughby, é que se faz, então, a demonstração da infração. Porque quando ele coleta todo esse elemento, relatório de entrada, relatório de saída, estoque inicial, final, tudo isso são elementos que irão compor o SLE, ou o totalizador de estoque, sendo mais preciso até, onde fica identificada a omissão apontada. São totalizados. Ora, mas se não tem o totalizador, como é que se pode fazer qualquer afirmação acerca da infração apontada? A doutora Helena, muito prudente, disse, não, eu vou verificar. E o doutor Willoughby, que já era, então, relator, foi verificar novamente se não tinha. E os dois aqui, então, confirmam que não tem o totalizador, que é elemento indispensável. Sem o totalizador não há como. Então, se poderia até afirmar que não, mas vamos somar, né? Só somar os produtos é fácil. A gente pega aquelas 1.400, né, William? 1.400 páginas e tal, com os produtos e de entrada e saída, e vamos totalizar. Não é tão simples assim. E aí é o trabalho de fiscalização. Então, nosso presidente, me parece que o caso, assim, encaminhado mesmo, né, apesar do trabalho e tal, mas é de nulidade porque não foi identificado. A peça é essencial. Pode até ter sido produzida, o agente fiscal pode até ter produzido essa peça, mas a não juntada aos autos para identificar essas omissões apontadas, tanto de entrada e depois nós vamos ver como saída, eu acho que invalidam a acusação fiscal. E é nesse sentido que a Procuradoria, então, se manifesta pela nulidade da ação fiscal, tendo em vista a não juntada aos autos do elemento indispensável, no caso, totalizador de estoque. É isso. Obrigado, doutor Matheus Viana. Pela ordem, doutor Willoughby Falcão, com a palavra. Doutor Matheus, assim, eu nenhuma vez, assim, e até estava também contra a nulidade naquela primeira decisão. Por quê? Porque, como eu li no começo, a informação complementar diz que produziu o CD e entregou o contribuinte via termo de intimação. E o termo de intimação está aqui. O termo de intimação está aqui. Termo de intimação 2018-05-518, ele disse que produziu o CD. Depois disse que tirou cópia, um CD contendo arquivos em formato XLR, que está dentro do processo. Né? Termo de intimação 2018-05-518. Né? E tirou uma cópia. Também tem uma cópia de um CD contendo todos os levantamentos que gerarão a lavatura presente à infração. Ou seja, o próprio autor está dizendo que lá fez o termo, ele cita aqui que fez, e sugeriu que o contribuinte justificasse as divergências que ele encontrou. Foi entregue para o contribuinte. Agora, nós estamos trabalhando com autoinfração, que esse CD
eu fiz até uma nova capazinha para ele, porque de tanto tirar o CD para olhar, né, julgador, parecer alguém tirar para analisar, isso pode muito bem, já vi acontecer, tanto é que os CDs são arquivados, fica dentro do processo, mas a cópia dele é arquivada na perícia, né? Porque pode ter sido extraviado. O contribuinte, em nenhum momento, está dizendo que não recebeu o CD. Em nenhum momento. Aí ele faz na defesa dele, é o relatório dele, mostrando o próprio estoque dele de entradas, de saídas, e mostrando que, no final, a diferença não é essa. Né? Mas ele não apontou onde é que estaria o erro do fiscal. Mas eu não posso dizer que esse CD não exista. Pode ser que nesse intervalo ou não foi colocado aqui no processo, mandaram para o contribuinte e no processo colocaram o CD diferente, não todos os CD produzidos. Aliás, tem 2, que nem eu disse. Aí, acho que antes a gente devia perguntar, né, para o autuante, porque o contribuinte mesmo está dizendo, foi entregue, está aqui a prova que foi entregue o CD a ele, e o que tem no CD o fiscal está dizendo. Relatório de entrada, relatório de saídas, os inventários e o totalizador. Né? Aí, então, pedir para que ele junte isso daqui, porque ele não causou esse problema para o contribuinte, porque ele entregou ao contribuinte esse CD. Eu entendo que era melhor a gente pedir para que fosse juntado ao processo o CD. Aí, se não tiver, aí sim, aí a decisão seria outra. Essa é a minha manifestação. Pela ordem, doutor Pierre. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiramente, bom dia a todos, senhores conselheiros, conselheiras, doutora Evaneide, doutor Matheus. Bom dia, uma boa semana para todos nós, né? Deixa eu ver se eu entendi, doutor. O senhor quer que ele anexe, o contribuinte anexe o CD que ele recebeu durante a fiscalização ou na ciência da lavratura do auto? Não, pedir que o autuante, não o contribuinte. O contribuinte, ele não vai produzir prova contra ele, tem um documento aqui dizendo que foi entregue a ele. Tá certo. Né? Mas é o fiscal. Entendi. Seria o princípio da ampla acusação, né? Vamos sanear o processo que não está correto, né? Vamos dar uma oportunidade para a ampla acusação, é isso? Eu não conheço esse princípio, eu conheço esse princípio da ampla defesa. Eu não vejo como, quando o contribuinte, que é o caso, o contribuinte sempre é o lado hipossuficiente no caso, eu entendo perfeitamente. Mas o Estado, nós vamos pedir para que ele produza uma nova prova, isso, junte um CD que é diferente do que está aqui, é isso? Eu acho que isso não é possível, não. O CD foi anexado aqui. Nós estamos partindo de uma premissa de que esse CD aqui não é o correto? Não, não é isso, não. Os CDs que estão aqui têm os relatórios. Eu sei, não tem o SLE. Saídas e o desinventário. Mas não tem o SLE. Faltou o relatório do SLE. Pois é. Então eu vou pedir para complementar e apresentar essa prova. Eu só entendo porque ele entregou o relatório. Está aqui, está dizendo que entregou e tem um termo de intimação que entregou ao contribuinte esse relatório. Mas não esse termo de relatório foi anterior à autuação. Esse termo de relatório é durante a fiscalização. Não quer dizer que ele tenha juntado, não. Esse é um momento posterior à fiscalização. Tem a fiscalização, ele disse que durante isso entregou o contribuinte fazia eventuais retificações. Mas, depois disso, o próprio fiscal pode fazer eventuais retificações e mudar esse relatório. O fato de ele ter feito um relatório antes, certo? E depois não ter apresentado, não quer dizer que seja exatamente igual, não. Pode mudar, o próprio fiscal pode mudar. Eu não vejo essa possibilidade de juntar um novo CD e uma nova prova, não. Eu entendo que é como está no processo aí, como está nos autos, não é? Desconheço o princípio da ampla acusação e entendo pela nulidade, sim. É só isso. Só isso, doutor. Obrigado, doutor Pierre. Pela ordem, doutora Helena, com a palavra. Na verdade, doutor Pierre, eu entendi bem o que é que o doutor William estava querendo expressar. O que acontece? É que consta nas informações que existem 2 CDs nesse processo. Mas quando a gente abre o CD, muito embora o segundo CD tenha como título relatório totalizador,
as informações são iguais. Então, assim, o que o Dr. William está querendo dizer, pelo que eu entendi, é que é possível que na própria Cefaz, no manuseio do processo, no CONAT, tenha havido alguma troca desses CDs, mas que ele exista, entendeu? Acho que o que o Dr. William estava querendo dizer é que seria possível a gente dar mais, tentar buscar mais informações sobre isso, porque o contribuinte ele não se pronunciou sobre a ausência desse relatório, então presume-se que ele recebeu, né? Não sei se isso seria realmente possível, mas eu acho que a prudência do Dr. William talvez seja nesse sentido. Presume-se que existem essas informações, porque o contribuinte não se manifestou sobre a ausência desse relatório totalizador. Ele arguiu vários pontos, menos essa ausência. Então, se ele fez o levantamento dele, inclusive, ele informou, fez lá um relatório dele mesmo, significa que ele tinha, sim, presume-se que ele tinha essas informações com relação ao relatório totalizador. Então, acho que o que o Dr. William está querendo dizer é que a gente tente buscar, verificar se apenas aos autos, na própria Cefaz ali, no manuseio dos autos do processo, de repente não pode ter se trocado esse CD, porque os dois CDs estão com as mesmas informações, entendeu? Creio que seja isso que o Dr. William esteja propondo. Obrigado, doutora Helena. Doutor Pierre, só a sua palavra. Eu entendi perfeitamente o que ele estava propondo, Helena. O que eu acho é o seguinte: primeiro, o fato do contribuinte não alegar não quer dizer que exista. O fato dele fazer um levantamento completo, ele ia fazer de todo jeito, recebendo ou não. Ele vai fazer, ele tem à disposição as notas, ele vai fazer o levantamento dele de estoque. Não quer dizer nada. Agora, eu parti do pressuposto, possivelmente a administração cometeu um equívoco, deixou de juntar equivocadamente, isso vai abrir um precedente grande, viu? Toda vida que não tiver alguma coisa, é aí que eu digo, é o princípio da ampla acusação. O universo que nós julgamos aqui é o universo presente nos autos. Se está nos autos, não julgamos, não. Eu não vejo essa possibilidade, não. Ampla acusação. Esse CD pode muito bem aparecer agora, pode. Pode ser feito agora? Pode. Nós vamos baixar uma perícia depois para olhar o CD que foi apresentado, para ver se ele foi feito agora, foi feito antes, como é que foi feito. Eu não vejo essa possibilidade, não. Eu entendi perfeitamente. Só que eu não concordo. Senhores, mais algum conselheiro quer se manifestar sobre a matéria? Lembrando aqui, doutor William, que há um pedido, né, decadência, prescrição, questão da legitimidade de quem assinou, multa confiscatória. E essas preliminares foram trazidas também pela parte. Não é isso, doutor William? Seu microfone está desligado. Pede para retirar os nomes, está na informação complementar, nome de idosos como sócios, eles que não são sócios, que a empresa não tem sócio, a Conab, para retirar esses nomes, são ex-gestores. E alega multa confiscatória. A multa confiscatória... Pede a diligência também, né? Não, eu não vi ele pedir a diligência. Foi o próprio parecerista que dizia que não era cabível perícia porque ele não trouxe erros. Eu não alcancei isso, não, senhor presidente. Aqui o pedido de perícia, não. Ele pede a nulidade, né? Sim, também a decadência por conta do período de 5 anos. Porque no resumo aqui do parecer, ele fala: por fim, requer de forma genérica, sem apontar os quesitos, a realização de diligência para demonstrar os pagamentos realizados e atestar a exatidão das apurações. Eu identifiquei porque no resumo, no relatório do parecerista, ele certo. No último parágrafo, mas aí o senhor relatou. Bom, senhores, temos essas questões preliminares, decadência ou prescrição referente ao período, né? Temos também essa preliminar, os autos estão
com todas as informações necessárias, suficientes para análise e julgamento, a questão de provas, e cabe aos senhores decidir. Doutor Matheus, alguma observação, alguma consideração adicional? Senhor presidente, me parece que o entendimento manifestado pelo doutor César Pierre está correto. E por que isso? Porque o máximo que acho que nós poderíamos, ou esse conselho poderia determinar, era que o agente fiscal apontasse nos autos onde está apontasse nos autos, quer seja no CD, quer seja nos autos, onde está esse totalizador de estoque. Não poderíamos, se ele tem razão, quando diz, fiscal, junte agora o totalizador. E por que essa impossibilidade dele juntar o totalizador? É evidente que o agente fiscal não iria fazer isso, mas é possível. É possível ele fazer modificação desse totalizador, né? Com base nos elementos que ele tem, certamente ele deve ter uma cópia, o sistema deve ter cópia disso, tudo isso, ele poderia, então, fazer uma apuração agora, uma nova apuração, sei lá. Mas o fato é que, para que fosse válido, era necessário que esse SLE, o totalizador, estivesse juntado aos autos. A possibilidade do contribuinte ter recebido esse totalizador não invalida o raciocínio lógico de que o caso é, sim, de inexistência nos autos. Porque o que o contribuinte recebeu, o contribuinte poderá afirmar ou não que recebeu na sua totalidade, ou não. O que vai provar se ele recebeu ou não é exatamente o que está nos autos do processo, e não o que ele vai afirmar, e não o que nós vamos conjecturar que ele tenha recebido. Então, se nos autos do processo indica que ele recebeu aqueles CDs que estão copiados, e os CDs não contêm, como já observado, e aí eu repito mais uma vez, não contém o SLE, como já observado pelo doutor William e pela doutora Helena, me parece que o caso, sim, é de nulidade. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, caminha o entendimento desse sentido. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Alguma discussão, senhores? Algum conselheiro quer se manifestar ainda? Doutor William Falcão, com a palavra. O seu microfone está desligado, doutor William. Eu estava ligado e desliguei. Não, senhor presidente, a base de cálculo do auto de infração e a omissão de entrada estão escritas dentro do processo, tanto no auto de infração como na informação complementar. Lógico, para saber o que é que nós fazemos, sempre tem um SLE. Deixa eu ver o SLE. Está aqui a base de cálculo, a omissão de entrada é essa mesmo, que foi lançada aqui na informação complementar, ou às vezes também eles colocam no auto de infração. É isso que eu quero ver, esse valor, só isso. Só esse valor. Se vier o CD com os mesmos estoques iniciais, com o mesmo estoque final, com a mesma omissão de entradas, eu acho que não houve mudança, né? Uma falha também que eu vi, se for levar em consideração, é porque os relatórios de entradas e os relatórios de saídas produzidos não somou para levar, somou o valor, está aqui o valor lá no SLE. Mas eu não estou pedindo estou pedindo para... Ademais, ele está trazendo 2 relatórios, né? 2 relatórios repetidos, só que é isso que eu disse desde o início, eu não sei se o relatório 1 e o relatório 2, as omissões de entradas e omissões, aliás, as quantidades de entrada e de saída são iguais, porque é muito longo. Eu cheguei até a olhar qual era a primeira nota do relatório, a última nota de outro relatório de entrada, fiz isso, mas no valor não sei, nem somei. O estoque, nos 2 relatórios, o inventário inicial e o inventário final batem, estão iguais. Agora, as entradas e a saída, não. E o que é que eu estou pedindo? Para juntar simplesmente... São muitos autos que foram feitos desse contribuinte.
de repente está no outro auto de infração, né? Até pesquisar nesses autos de infração, podia para trazer. Isso não quer dizer que vai aquilo ali não, porque o contribuinte está trazendo aqui, dizendo que está, inclusive, na Receita Federal, ele traz um estoque, bota assim, estoque inicial, entrada, saída, saldo final, aí acha a diferença, ele faz isso. O contribuinte faz isso, e acha uma diferença de 6.060 quilos de milho, que eles querem quebra técnica. Aí, diante disso daqui, pode mandar. Agora, vamos averiguar esse daqui com o relatório. Agora, eu não posso mandar sem estar com o relatório. E eu acho que ele não surgiu do nada aquelas quantidades, né, de omissão de saída. Deve estar no relatório aí. Mas esse relatório realmente não está no processo. Mas aí eu não entendo que seria caso de anular, porque não está, porque a gente tem a chance de pedir para verificar. Esse relatório, como eu disse, é um procedimento, os relatórios, os CDs, eles são extraídos e colocados lá na perícia. O CD fica aqui, mas ele tem lá. Por quê? Porque, por causa dessa natureza, que já foi extraviado, mas tem na perícia. Verificar se a perícia tem a cópia desse CD, ou então chegar até pedir um contribuinte. Mostre nos autos onde é que está o relatório SLE. Pedir para ele mostrar nos autos, não é nem juntar CD, pronto. Porque não aceita juntada de CD, ou se tiver na perícia, não, tá? A própria fazenda guardou, tá lá, né? Salvo lá os dados. Ou então pedir que o fiscal mostre dentro dos autos onde é que está o CD do SLE. Onde é que está o SLE? É isso que eu entendo. Se não fizer não tiver nem na perícia, nem com ele, aí sim, eu não tenho dúvida nenhuma que é caso de nulidade. Mas, por enquanto, eu acho que não. Doutora Mônica pediu a palavra. Pedi, presidente. Obrigada. Bom dia a todos. Na realidade, assim, eu acho que esse tipo de procedimento sugerido pelo Dr. William já foi feito aqui por esse contencioso diversas vezes, né? É uma espécie de... não é uma ampla acusação, como alega o doutor Pierre, porque a gente estaria... Uma ampla acusação, eu entendo que seria trazer elementos novos, né? Que ampliasse a acusação direcionada ao contribuinte. Aqui, o que o doutor William está propondo, de uma maneira extremamente prudente, é verificar se existe realmente esse CD, apenas isso. Porque acontece no momento do saneamento, é possível sim, e isso acontece, nós sabemos que isso acontece, o CD ser retirado do processo. Tá? Então, isso não seria algo que teria sido ocasionado pela fiscalização em si. Teria sido apenas em um momento de saneamento dentro do contencioso, não mais nem na fiscalização. Né? Porque, assim, é bom sempre lembrar, senhores, que quando é feita quando você faz um auto de infração, em que você coloca a discriminação dos processos, dos relatórios, dos CDs, eles são verificados pela pessoa que vai dar seguimento ao processo. É conferido. Tá? Naquele momento ali, se não consta o CD, é verificado, que você colocou, disse que tem 2 CDs, não tem, só tem um. Tá? Então, é claro que o conteúdo em si não é verificado, é verdade. Né? Mas verificado, mandado de ação fiscal, você disse que tem mandado de ação fiscal e aqui não está. Então, é feita uma pré-análise antes de sair da própria fiscalização. Depois que sai da fiscalização, quando chega no contencioso, é feita uma nova análise, um novo saneamento. Então, assim, é possível ter havido assim, uma retirada de CD, e o que o doutor William está propondo? Que se verifique se o CD está existente ali, porque o que consta no relatório da informação complementar que foi encaminhado ao contribuinte, o contribuinte recebeu. Uma vez ele tendo recebido, né, aqui ele não está questionando que não recebeu. Olha, eu não recebi o conteúdo do CD. Se houvesse alguma coisa nesse sentido, eu acho que caberia realmente essa questão de pronto a gente já fazer uma nulidade. Mas eu não entendo que seja realmente o caso aqui. Né? Existe a informação de que foi enviado os CDs com esse conteúdo e o contribuinte não contesta isso. E nós sabemos que esses CDs, sim, podem ser retirados no momento de saneamento quando chega no contencioso. É só isso, senhor presidente. Obrigada. Ok, doutor Saulo, com a palavra. Bom dia a todos. Eu gostaria só de fazer um acréscimo aqui no seguinte sentido. A informação que eu tive aí, observando atentamente a doutora Mônica e o que o doutor William me falou, é que me parece que o CD foi enviado, o processo teria sido enviado com o CD para o contribuinte.
é isso? E retornou 100. Não? Certo, doutor Pierre, pode me ajudar aí? Não. O fato do contribuinte contestar ou não, está servindo ele recebeu o CD, ninguém duvida que ele recebeu o CD, a questão é saber se tinha um SLE lá, o que ele recebeu também não interessa, não. O que a doutora Mônica está querendo dizer é o seguinte, o SLE deve estar em um CD, talvez o CD tenha sido removido aí pela própria administração, não juntou o CD correto, o fiscal não juntou o CD correto, a administração mudou o CD, juntou outro correto, vamos agora juntar o CD correto. Aí, feito ele agora, antes, eu sei lá quando. Basicamente é isso. Bem, diante dessas informações, eu acho que cabe, como a gente tem aí um órgão processante, que no caso se confunde aí com a figura do polo ativo, né, do processo, eu acho que essas irregularidades elas deveriam ser detectadas no decorrer do procedimento mediante a emissão de alguma certidão, né? E o que me parece que não foi feito nesse caso. Então, se não houve uma emissão de certidão constatando a ocorrência de determinado documento ou não, me parece que viola aquele dispositivo lá do decreto e também da lei do CONAS que determina que um auto de infração conste todas as informações necessárias para o exercício da defesa por parte do contribuinte, né? E aí, nesse caso, eu particularmente tendo a concordar aí com o doutor Matheus e com o doutor Pierre, no sentido de que esses equívocos não podem ser a todo momento sanados por parte da administração, que também se confunde com o polo ativo do processo, sob pena de você ter um processo aí não triangularizado, mas quase vertical ou vertical em desfavor do contribuinte. Me parece que não é a lógica das garantias que se inserem no âmbito aí de um processo, seja ele administrativo ou judicial. Era só essa consideração que eu queria fazer, presidente. Obrigado. Ok, senhores. Mais algum conselheiro? Acredito que já amplamente discutido. Cabe aos senhores decidir, né, se é o caso de nulidade por ausência dos elementos que comprovam a acusação. E aí também um sentimento de diligência para obter esse dado, verificar se estão presentes na perícia ou algum outro setor da Cefaz, né, já que a possibilidade de desmembramento. Doutor Falcão, seu posicionamento. O próprio artigo 84 da nossa lei, parágrafo 10, ele fala que devemos apreciar as nulidades, daí também ter destacado que o próprio contribuinte solicita, né, essa questão da decadência, que parece que não existe, né, já que a ação iniciou em 2017 e o período da fiscalização é 2013. Né? Não sei a data da autuação, doutor William, e se tem ou não essa decadência, se vai ser apreciada, ou não caberia, já que o SLE ou o levantamento, não se sabe exatamente a data, o momento da ocorrência desses fatos. Doutor Falcão, pode falar? Senhor colega conta a data do mandado de ação fiscal, dizendo que já estava prescrito o prazo. Mas nós estamos tratando de omissão de entrada, de omissão de entradas. E omissão de saídas, eu acho que já é pacífico. E usa-se aqui o artigo 173 do CTN. E o 173 do CTN começaria a contar a partir do dia 1º de janeiro de 2014. Então, ele poderia fazer o auto de infração até o final de 2018, né? Ele fez em junho. Fala também da questão do representante legal, da ciência, é isso? Você vai apreciar? Fala que deu ciência aos gestores, né? Colocou no auto de infração como sócios os gestores. E os gestores não são sócios, que é a empresa pública, né? Eles não são sócios. Então, mas aí a questão de apenas de que representam a empresa, né? São pessoas que representam a empresa, os gestores. E quanto à questão de o termo de intimação foi assinado pela pessoa errada, porque eles não poderiam, né? Mas eles são os gestores, eram os gestores da empresa e assinaram o termo de intimação.
Ok. No caso, o parecer já trata dessa matéria? Trata. Ok. E agora tem a questão, né, de se todos os elementos estão presentes no auto de infração, né, e ou se fere o artigo 83 da nossa lei, que é cerceamento de defesa, enfim, todos os elementos que devem compor o auto de infração ou acusação, e aí cabe aos senhores decidir. Senhor presidente, eu já me manifestei no sentido antes da análise, né, da questão de mérito, retornar o processo, mandar o processo para a perícia. Eu vou até mais além do que eu não tinha falado. Para a perícia analisar os CDs que constam dos autos e verificar se nesses CDs, na minha interpretação, analisei, não estão, mas não vou passar batido. Pedir que a perícia mostre se o relatório SLE, que demonstrou uma omissão de entradas, consta desses CDs. Segundo, se há na CEPED, afora esses 2 CDs que constam nos autos, algum CD que foi arquivado, que a perícia às vezes tirava e arquivava, mas só colocava uma nota, isso que o doutor Saulo falou, tinha essa prática, né, até há pouco tempo, eu não posso afirmar agora se essa prática não existe mais, de tirava o CD e colocava uma nota, que o CD estava arquivado na perícia. Eu acho que todos já viram alguma nota desse tipo. Tinha Desentranhamento. O desentranhamento, mas aqui não tem. Mas, independente disso, com cuidado de saber se na perícia há arquivado algum CD, afora os 2 que estão nesses autos, relativo a esse processo. Ok, então, ao pedido de perícia, né, de diligência, nesse sentido. Nesse sentido. Ok. E me permita, senhor presidente, complementar. Sim. Porque, assim, e verificar se consta informações de que o contribuinte recebeu o CD correto, contendo as informações acerca do levantamento, do relatório totalizador, né? Isso aí não tem preferência fazer uma perícia no CD que ele recebeu. Aí nós vamos invadir. Porque essa informação já existe, né? Doutora Helena, nas informações complementares, né? Ficou a dúvida se o contribuinte, no meu entender, restou uma dúvida se o contribuinte realmente recebeu as informações corretas. Segundo as informações complementares, sim, foi enviado, né? Pois é, mas tem gente entendendo que não. É a questão do conteúdo. Bom, o fato é que há esse pedido de perícia, né? E oposto a esse pedido de perícia, a nulidade, considerando que não tem todos os elementos necessários suficientes, né, para constituir o crédito tributário. Doutor William, é assim que o senhor vota pela perícia? Exato. Pela perícia. Vamos escolher aqui o voto da doutora Helena. Eu me acosto ao relator também pelo encaminhamento. William, doutora Helena, doutora Mônica. Com o relator, presidente. Doutor Pedro Jorge. Iniciei a divergência, presidente. Eu sou exatamente aí pela nulidade do feito, de acordo com a posição firmada pela Procuradoria do Estado, aqui em sessão. Doutor Saulo. Senhor presidente, eu acompanho a primeira divergência do doutor Pedro Jorge, no sentido da nulidade do auto de infração, por ausência dos elementos necessários para a configuração da ampla defesa, conforme determina a Lei 15.610 do CONAT e o parecer da Procuradoria-Geral do Estado. Obrigado, doutor Saulo. Doutor Pierre. Com a divergência, senhor presidente. Então, parece que nós temos um empate, né? Começamos bem a semana. Senhores, na verdade, eu tenho dúvidas com relação a que destino, né, levou, onde é que se encontraria esse CD. Questão de prudência, eu vou afastar a nulidade, a perícia ou diligência para obter essa informação. Isso me daria
maior, uma certeza maior. Senhor presidente, uma questão de ordem. Se o senhor afastar logo a nulidade, se depois não vier e cedo não aparecer, essa nulidade já está julgada. Então... Tranquilo, eu apenas sou favorável à verícia, pronto. Eu não vou entrar no mérito da nulidade, apenas destaquei que, sem dúvida, se não tiver, a gente vai ter que reapreciar, né, daí favorável à perícia, nos termos aí do conselheiro relator, contrário à manifestação oral da PGE. Temos mais 2 processos da CONAB, é da mesma ação fiscal, entretanto, são matérias distintas, eu já verifiquei, doutor Pedro. O processo trata de divergência, arquivo eletrônico, e o segundo, notas não escrituradas na DIEF. Então, vou anunciar os processos, acredito que o senhor vai relatar em separado, né? Então, vamos aqui aos processos. Processo de recurso 4422-2018, Audifração 2018-079-96, recorrente Companhia Nacional de Abastecimento, recorrido Célula de Julgamento em Instância, doutor Pedro Jorge, o conselheiro relator, a indicação de parcial procedência em primeira instância e na assessoria processual tributária sugere parcial procedência. Esse processo ele foi sobrestado no dia 13 de julho de 2021. Na ocasião, a conselheira relatora teve dificuldades em acessar os arquivos e, consequentemente, efetuar o relato na sua totalidade. Então, retorna hoje, e agora com a relatoria do doutor Pedro Jorge. Com a palavra, doutor Pedro Jorge. Bom dia a todos, bom dia nossos queridíssimos conselheiros, doutor Pierre, doutor Saulo, doutor William Facão, doutora Mônica e doutora Helena, a nossa secretária, doutora Evaneide, nosso procurador, doutor Matheus Viana, e o nosso presidente, doutor Manuel Marcelo. Esse processo é o 4422, conforme relatou aí o presidente Manuel Marcelo. É o recorrente à Companhia Nacional de Abastecimento, né? A CONAB. A presente demanda consiste em uma autoinfração lavrado para a cobrança de multa no valor de R$ 21.284,90. Nos seguintes termos: omitir informações em arquivos eletrônicos ou, nesses, informar dados divergentes dos constantes nos documentos fiscais. A empresa em epígrafe informou notas fiscais eletrônicas com valores divergentes ao efetivamente registrado nos documentos fiscais relativo ao período de fevereiro a dezembro de 2013. Vide informações complementares em anexo. O período de infração foi de fevereiro de 2013 a dezembro de 2013. E a penalidade aplicada foi a do artigo 123.8L da Lei 12.670. A autuada apresentou impugnação, alegando que não cometeu nenhuma irregularidade, sinalizando aqui nos seguintes pontos, né? Inclusive mostrando alguns erros, segundo ele, cometidos pela auditoria. O ato designatório número 2017-097-2010, de 12 de 9 de 2017, né? Período de apuração, isso aí são erros, né? Que ele está argumentando aqui. Período de apuração de 12 de 13 a 12 de 13, não tinha poderes para auditar, no caso a auditora, né, até o mês de março, ao melhor, mês de outubro de 2013, pois o período de fevereiro de 2013 a agosto de 2013, aliás, não tinha poderes para auditar até o mês de agosto de 2013, pois no período de fevereiro de 2013 a agosto de 2013 estava fora de sua competência, pois estava prescrito. A auto-infração 2018-07996-8 não foi recebido pela representante da CONAB no estado do Ceará, contrariando as exigências do fisco estadual, vide instrução normativa da Cefaz número 7, de 5 de 3 de 2012, e o artigo 45 e 46 da Lei 12.737, de 1997. A aludida auditoria emitiu o relato de infração sem o devido cuidado e zelo, pois argumentou que a CONAB emitiu notas fiscais eletrônicas e deixou de registrar nos livros fiscais, demonstramos abaixo as notas fiscais e seus devidos registros
nos livros fiscais e no SPED fiscal. Em análise de primeira instância, o julgador entendeu pela parcial procedência, porque ele entendeu que o fato de que a natureza da empresa é tipicamente governamental, de forma alguma lhe é dispensada a aquisição de mercadorias sem notas fiscais, afastou ainda todas as nulidades argumentadas pela empresa, e que no mês de fevereiro reduziu o valor da penalidade, prevalecendo a multa de 2% no valor das operações por ser inferior a 1.000 FIIs. Ademais, afirma que um funcionário da CONAB foi devidamente cientificado da fiscalização. A súmula 79 seguinte, o contribuinte interpôs recurso ordinário, onde alegou que a diferença encontrada pela fiscalização e consequente emissão decorreu de um erro no registro de tais notas, pois o gerente vendia um quantitativo e registrava no sistema manualmente um valor absurdamente maior, pela inclusão de zeros à direita, como, por exemplo, o gerente consignava uma venda de 1.000 e no sistema fazia constar 1 milhão. A falta de revisão por parte do empregado fazia com que essa situação equivocada se perpetrasse e, em consequência, maculasse a retidão do estoque estratégico. Afirmou que toda a operação é atrelada a previsões orçamentárias do Tesouro Nacional e a emissão das notas fiscais respectivas, sendo impossível eventual saída sem nota ou subfaturamento de tais notas, o que deixa evidente que se tratou de um mero erro humano. Analisando o caso, a assessoria processual tributária emitiu parecer no sentido de parcial procedência do auto de infração, pelos motivos já expostos na decisão do primeiro grau. Afirma que não acata o pedido de diligência, uma vez que a empresa apresentou a lista com os registros de notas fiscais, objeto do presente auto de infração, devidamente registrado na sua FD. Porém, a acusação não versa sobre a falta de escrituração, como afirma a autuada, e sim sobre valores divergentes. Então, presidente, é isso. Nosso sucinto relatório sobre esse caso. Obrigado, doutor Pedro Jorge. Da forma regimental, a palavra, doutor Matheus Viana, representante da PGE. Muito bem, senhor presidente. Em relação aos argumentos do contribuinte quanto à nulidade em decorrência da incompetência da autoridade, porque já teria vencido o prazo para a ação fiscal, e quanto à nulidade da intimação, quanto à decadência suscitada ou prescrição, me parece que já foram afastadas. Quanto à decadência, começa-se a contar a partir do exercício seguinte, aquele que o lançamento havia sido feito, no que se refere à obrigação tributária acessória. Quanto à intimação, a validade da intimação, tem-se a teoria da aparência, em que foi a CONAB cientificada regularmente, tomou conhecimento. Tanto é que ela fez a impugnação, isso fica fácil de verificar, quanto fez agora o recurso. Então, ela tomou conhecimento do fato, aquela intimação que foi feita, a intimação chamada ficta não, a intimação que não é diretamente feita na pessoa do sócio, não é inválida, ou do diretor, não é válida, ela é válida. Então, essas preliminares devem ser afastadas. Aí vem a questão meritória, que é um argumento que o contribuinte utilizou, que me pareceu muito interessante. Ele diz, por conta de erro no sistema, não observação, quando registrava a nota fiscal de R$10, aí era acrescentado mais zero, que fazia 100 mil ou R$1.000, ou seja, isso acabava alterando o registro. Pode ter ocorrido sistematicamente esse tipo de situação, mas caberia ao contribuinte demonstrar, de fato, que ocorreu só mero erro de identificação, que isso não repercutiu na sua escrita. Mas o fato é que repercutiu, porque se ele faz um registro de valor diferente do valor da nota fiscal,
É claro que isso vai repercutir, vai dar alteração em qualquer levantamento que se faça. Então, quanto à repercussão na escrita do contribuinte, tem repercussão. Agora, quanto à prova que ele efetivamente trouxe, eu não consegui identificar uma prova que indicasse que foi só um mero erro mesmo de sistema, que, na verdade, não houve a escrituração correta. O julgador singular vai pela parcial procedência, com a aplicação do 8L, acho que a Procuradoria também entende que o caso é de parcial procedência, pela aplicação da 8L. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Da forma regimental, processo em discussão, senhores. Alguma discussão? Doutora Helena Gomes e doutor William, pela ordem. Doutora Helena. É engraçado, com relação a esse argumento da parte de erro nos dígitos lá, quando a gente vai aqui na planilha nas informações complementares, realmente é meio esquisito esses valores que foram levantados. Eu estava me chamando a atenção aqui, alguns itens onde o valor, se alguém puder acompanhar aí nas informações complementares aqui, acho que na segunda ou terceira folha, que ele relaciona aqui as 14 notas, né? E tem o quarto item, 5, ele bota valor escriturado na FD, o valor da nota fiscal e o valor divergente. Então, assim, os valores divergentes são tamanhos que a gente percebe que não é só diferença de dígito. No primeiro item, até a gente pode verificar que pode ser realmente ter ocorrido uma diferença de item, de dígito, porque ele bota 26.040, o valor escriturado, o valor da nota 260.40. Mas a divergência também bem grande. Mas quando a gente vai para alguns outros itens aqui, que as quantidades são bem maiores, a gente vê que é uma diferença bem exorbitante. A gente vê aqui no documento 11.494, o valor escriturado, 700, não sei nem dizer aqui, 7.556.400. O valor da nota fiscal, R$ 755. E o valor divergente, 7.555.644.36. Me chamou a atenção essa exorbitância de valores divergentes, apurados, se realmente isso não seria um equívoco com relação a essas informações que foram colocadas no levantamento mesmo. Então, eu não sei, eu confesso, senhor presidente, pela diferença, os valores são tão exorbitantes que eu confesso que eu fiquei realmente, assim, na dúvida se realmente esses valores colocados, postos no levantamento, eles estariam consistentes. É só uma questão de ordem. Isso aqui para a gente discutir. É só uma questão de ordem, né? A acusação é que há divergência entre os valores informados pelo contribuinte nos arquivos registrados, né, também na DIEF. Inclusive, a razão é o motivo da autuação, essa divergência. Doutor, isso, evidentemente, pode ter impacto em outros processos, né? Eu acho que é isso que a doutora Helena mencionou. Pela ordem, doutor William Falcão e depois doutor Pierre. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, e a acusação é exatamente essa, informar dados divergentes de documentos fiscais. E já sugere o 123.8L, que tem essas duas penalidades, omitir informações na FD ou informar dados divergentes. E ele traz as notas fiscais, mostrando que o valor, essa que a conselheira Helena disse, que a nota fiscal é de R$ 755,64 e na FD tome zero, do lado direito, né? Então, pronto, está informada a informação divergente. Claro que foi um erro, mas está informado divergente lá na nota fiscal. Essa nota fiscal está informada divergente. Ele trouxe todas as notas fiscais, os valores são baixos, né? Valores baixos mesmo, na faixa, no máximo de poucos reais. Mas está, omissão divergente.
E o próprio autuante, quando calculou, ele já aplicou o 123.8L, mas a Lei 16.258 de 2017. Apenas um equívoco, porque ele pegou a nota fiscal do mês de fevereiro, que era um valor pequeno, se você aplicar 2%, dá 500 e poucos reais. E não, ele limitado a 1.000 FIIs, né? Ele não levou em consideração 2% e colocou a 1.000 FIIs 3.440. Então, todos os meses 3.440, que deu o valor de 21.284,90. O julgador singular corrigiu essa questão de fevereiro, colocando a penalidade de 2% e baixou a multa. Eu acho que a questão é só essa aí. Lógico que não há dúvida, está aqui a nota, eu não sei o que foi aquilo ali, mas não foi nenhum erro, um erro simples, foi grosseiro, porque a nota de 700 e poucos reais passar para 7 milhões, mas está claro que a informação na FD está divergente da nota fiscal, portanto, a penalidade. É isso, presidente. Obrigado, doutor William. E o presidente já falou assim, isso pode ter repercussão em outros autos? Com certeza. Basta olhar qual é o período aqui, né, do auto de infração, e saber se teve uma omissão de entrada ou omissão de saídas desse período, se foi feito pela FD, e foi, pelo menos o meu, foi feito com dados da FD, que vai ter divergência. Exatamente, 2013. O meu foi de 2013. Quando for caso mandar refazer, vai ter esse problema. Doutor Pierre, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. O doutor William é muito observador, já falou praticamente tudo. Eu só tenho uma observação a fazer, é o seguinte, muito atenta a doutora Helena, né, essas informações que tem nas informações complementares, tem um dado muito interessante. Veja, o contribuinte realmente, ele informou na FD um dado divergente. Agora, a fiscalização também, quando foi fazer a base de cálculo dela, também chegou numa base que não existe. A diferença é de 7 milhões, olha, 700 e pouco, dessa nota. Eu olhei, tem quase todas as notas têm o mesmo erro, quase todas as notas, né? A fiscalização, viu, a nota fiscal tinha 7 milhões e pouco, quando era 700 e poucos. A nota fiscal tinha 700 e pouco e a informação da FD tinha 7 milhões e tanto. Já o valor divergente que se viu da base de cálculo para apuração tem 7 bilhões. Errou o contribuinte e a fiscalização também. Não vai ter um efeito prático, porque ele tem um limitador de 1.000 FIIs. Se não tivesse, a base de cálculo está totalmente equivocada, né? Se não fosse o caso, talvez até incitasse a nulidade, que nós não poderíamos refazer, eu não sei se poderia refazer. É interessante isso aí, mas assim, tem que observar muito esse dado de repercussão, porque isso vai dar na moção de entrada, sim. Pierre, me permita, olha a nota fiscal 21.088. O valor divergente aqui, 201.865 mil. Então, qual foi a base de cálculo que eu fiz? Porque é 2%, finalidade, é 2% do valor das operações. Pois é. Qual é o valor correto dessas operações? Qual é o valor correto? 201 bilhões? Então, a multa não seria só essa. Não seria, não. É isso que eu estou dizendo. Porque como ele usou já o limitador, ele já foi direto para o limitador. Ele não fez nem... Ele nem verificou, não, 7 bilhões a diferença, então é o limitador, pronto. Se bem que 7 milhões para 7 bilhões não dá muita diferença, né? Mas pode ser que tenha alguma nota. Eu sei que o fiscal, ele errou também quando ele viu a divergência. Temos que ver aí essa questão. Senhores, mais algum conselheiro ou conselheira que se manifestar sobre a matéria? Divergência de informações e arquivos eletrônicos. Observando aí que o julgador já fez o ajuste, né, limitado a 1.000 FIIs por período. Presidente, só chamando a atenção, na realidade, o que o julgador fez, e que não foi sujeito a recurso de ofício, essa parte, é o seguinte, a própria fiscalização já limitou todos a 1.000 FIIs. Ok. Certo? Exceto o mês. O julgador percebeu que em um determinado mês haveria uma diferença. Por que a fiscalização já foi direto no limitador? Porque a base de cálculo dele está louca. Bom, mas essa parte nem sujeita a recurso de ofício foi, senhor presidente. Assim, não, perfeito. Apenas destacando, né, que a divergência, independente de valores, a divergência entre
aquilo declarado, que está na nota fiscal, e há uma penalidade específica, limitada a $1.000 FIIs. Pronto, o certo da questão é esse. Algum outro conselheiro? Sim, senhor presidente, só um momento. Como é que diz o 138L? A multa é sobre o valor informado incorretamente. Ah, certo, ok. Então, pronto, só isso. Me permita, omitir informações em arquivos eletrônicos ou nesse informar dados divergentes dos constantes nos documentos fiscais. Multa equivalente a 2% do valor das operações ou prestações omitidas ou informadas incorretamente, limitada a $1.000 FIIs. Então, é o valor das operações. Se for o valor da operação, nós vamos mudar ou nesse informar dados, aí, multa equivalente a 2% do valor das operações ou prestações omitidas ou informadas incorretamente. Então, senhores, se me permita, nós vamos ter que refazer esses cálculos, porque o valor da operação é o valor da nota fiscal. A base de cálculo correta é essa. Não o valor informado divergente, de forma divergente. Então, no caso aqui, nós teríamos uma mudança muito grande, certo? Porque os 2% iam ser inferiores ao 1.000 FIIs em alguns meses, sim. Viu? Segundo mês, fevereiro, o terceiro mês, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo, praticamente todos. Praticamente todos aqui nós teremos uma mudança na base de cálculo da multa. Nós não chegaremos nem ao limitador de 1.000 FIIs. Questão de ordem, doutor William Falcão. Desculpa aí se eu não entendi corretamente, meu telefone tocou aqui, doutor Pierre. Mas, assim, o 8L é assim, se ele omitiu a informação e tem a nota aqui, ele não informou essa nota. Qual é o valor da nota? 1.000. Então, é 2% de 1.000, tem que ver, limitado a 1.000 FIIs. Mas é a nota. O parâmetro para calcular a multa é a nota. Se ele informou incorretamente, você tem a nota correta, mas ele informou incorretamente, não é sobre a nota correta, é sobre o valor que ele botou na FD, colocou na FD incorretamente. Está aqui, eu vou ler. Multa equivalente a 2% do valor das operações ou prestações omitidas. Quais foram as operações omitidas? Pronto, está aqui a nota, essa nota foi omitida. Você vai tirar de onde o valor, se não está na FD? Na nota. Ou informadas incorretamente. Você vai tirar da onde? Você tem a nota correta e tem o valor incorreto na FD. Você vai, a multa aplicar sobre o valor incorreto que está lá na FD. Para mim está claro aqui na literalidade. Me permite, doutor William. Doutor Pierre, com a palavra. Me permita. Essa interpretação foge, me desculpe, doutor William, mas o correto seria o valor da nota. Até porque é o seguinte, aberto esse precedente, a maioria dos contribuintes informa valor menor. Quer dizer o quê? Quando a nota for 7 milhões e o contribuinte aplicar 700 e pouco, vai ser sobre 700 e pouco? A diferença? É isso que o senhor está dizendo? Que não vai ser o valor da nota? Olha o precedente que nós estamos abrindo. Presta atenção. Nesse caso aqui, o contribuinte colocou o valor alto, 7 milhões. Vamos calcular sobre 7 milhões a informação da FD. Agora, no caso que a nota fiscal é 7 milhões e o contribuinte informa 700 e poucos reais, foi um erro de digitação. Aí a base de cálculo será 700 e poucos reais, porque esse é o valor divergente? É o que está na redação. Eu não estou estendendo. Só uma questão de ordem. Doutor Matheus Viana com a palavra. É muito interessante essa questão de interpretação de norma jurídica, né? Mas para interpretar norma jurídica, você não pode incorrer e incorrer no erro e utilizar como elemento o elemento que é ilícito, o elemento que é inválido. Ora, se eu vou pegar para autuar o contribuinte um valor, um documento que é inválido, eu estou cometendo, de certo modo, o Estado estaria cometendo o mesmo erro do contribuinte. Ou seja, o Estado não pode utilizar como parâmetro eu diria, um erro. Ele tem que utilizar como parâmetro que é verdadeiro.
né? Se vai cobrar ICMS de uma operação que foi emitida, eu não vou cobrar ICMS de um outro valor qualquer, eu vou cobrar ICMS da operação que foi omitida. Qual é o valor da operação omitida? 100, e é isso que está lá na nota fiscal, é 100. Ora, mas ele, quando fez essa omissão, como já apontado até para o doutor César Pierre, ele fez essa omissão, não foi para 100 não, ele omitiu e disse que a operação era 10. E aí vai se cobrar ICMS sobre 10? Não tem lógica. A interpretação, ela deve utilizar como parâmetro o que é verdadeiro e não o que é falso. O que é falso no presente caso é aquela escrituração no valor absolutamente superior. Esse é aquele valor que não corresponde a uma operação, não pode ser utilizado como parâmetro. O parâmetro sempre há de ser ou o valor da operação ou o valor do ICMS devido. Há exceção a isso naqueles casos de aplicação de UFIS, em que se aplica, aí não se considera absolutamente nem o valor da operação, nem o valor do ICMS. Considera-se uma quantidade X. Então, vai ser penalidade 10 UFIS. Qual é o valor da operação? Não tem o menor interesse. É aquele caso, por exemplo, das operações daquele bonde que eu costumo chamar, em que tantas UFIS, 200 UFIS pelo cometimento da infração, independentemente do valor. Então, o parâmetro utilizado, está previsto na Lei 12.670, e isso está claro quando ele vai tratar das penalidades, ele diz que as penalidades serão cobradas da seguinte maneira: sobre o valor da operação, sobre o valor do ICMS ou em quantitativo de UFIS. É claro que eu não estou dizendo com outras palavras, não estou reproduzindo o que está lá no texto da norma. Mas é isso, se nós pegarmos a Lei 12.670, nós vamos ver que os parâmetros utilizados para a aplicação de uma sanção são esses. Então, não há na nossa legislação nenhuma norma que diz, não, o parâmetro vai ser o valor fictício. Não faz sentido utilizar como parâmetro o valor fictício. Daí porque me parece que eu acho que tem que ser recalculado mesmo, viu, presidente? Porque o valor sobre a operação, sobre o valor da nota fiscal, é inferior ao valor da MIUFIS. Eu estava vendo, tem casos aqui, como o doutor Pierre já apontou, em que o valor é absolutamente inferior, muito inferior. Tem um valor aqui da nota fiscal de R$ 260, R$ 175, R$ 74, R$ 770, R$ 297, R$ 423. Isso altera mesmo o valor da sanção. Então, essa é a razão essas razões são pelas quais a Procuradoria entende que deve ser refeito o cálculo. Quanto aos dados informados incorretamente, é objetivo. É um dado objetivo, é infração objetiva. A legislação diz informar incorretamente. Ele informou. Foi um erro do sistema, foi um erro na hora que estava escrito, foi. A norma sancionadora, ela não pergunta, ela não faz nem indagação se essa conduta do contribuinte foi dolosa ou não. Ela diz, se houve escrituração equivocada, então o contribuinte é sancionado. E é sancionado de que forma? Sobre o valor da operação ou em UFIS, e nesse caso aí limitado a 1.000 UFIS. Mas como a 1.000 UFIS é superior ao valor da operação, que é o parâmetro utilizado, há de prevalecer o valor da operação em determinadas situações. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, senhor presidente. Senhores, alguma discussão adicional? Doutora Mônica. Obrigada, presidente. Assim, eu entendo perfeito o raciocínio, né, do doutor Matheus, mas, assim, fica complicado realmente a gente fugir do que está no dispositivo, né, expresso, onde ele fala realmente, e aqui, doutor Pierre, realmente não é a questão de abertura de precedente ou não, eu entendo que é o que realmente está na norma. Se a norma contém um equívoco, se não deveria ser assim, essa norma tem que ser alterada, né? Ou seja, a prestação que a 8L, né? As prestações, sei lá como é que seria o correto aqui, a redação correta, mas o que tem aqui é o que foi omitido no caso da omissão de informação ou das informações informadas incorretamente. O que foi incorreto? Então, assim, são essas as bases
que a própria lei está dando. Como é que a gente pode fugir disso? A própria fiscalização fez corretamente, pelo menos pelo entendimento, com base no que está escrito. Né? Eu sei que assim, a interpretação exige assim, exigem várias formas da gente interpretar, mas como interpretar diferente disso, é interpretar de uma maneira completamente diferente. Né? Então, assim, eu não sei como é que a gente pode realmente fugir disso. Seria uma questão de alteração de lei. A gente não poderia fazer isso, no meu entendimento. Né? Eu posso... É isso, mais ou menos. Doutor Pierre, com a palavra. Me permita, doutora Mônica, nós não vamos fugir da legislação, não. Veja bem como é que tem. 2% do valor das operações, diria ter uma vírgula, ou das prestações omitidas, ou informadas incorretamente. O que é que foi informado incorretamente? Ou, só tem assim, não diz ou prestações ou informações incorretas, não. Diz assim, ou informadas incorretamente. O que é que foi omitido? O que é que foi informado incorretamente? A base de cálculo é o que foi informado incorretamente. Nós não estamos fugindo, não. Eu estou dando outra interpretação mesmo que vocês estão dando aqui ao que diz a lei. Quando diz assim, ou informadas incorretamente, não quer dizer que vai ser a base de cálculo que foi informado incorretamente, não. Foi o que foi informado incorretamente. Qual é a base de cálculo? É o que foi informado incorretamente. Não é as informações incorretas. Não. Seria o valor da operação, ou o valor da prestação omitida, ou o que foi informado incorretamente. O que é que foi informado incorretamente? O valor da operação. Eu estou dando a interpretação lógica da lei. Só isso. Eu não estou mudando nada, não. Obrigado, doutor Pierre. Doutor William Falcão pediu a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, essa mudança foi desde 2017. É a primeira vez que eu estou ouvindo essa questão via tona. Acho que até hoje não veio, isso é pacífico. Tanto é que estão fazendo as súmulas e nunca se preocuparam de sumular isso aqui, porque não há divergência. A primeira divergência está suscitando hoje. Mas vamos lá, a legislação. O L, omitir informações em arquivos eletrônicos ou nesse informar dados divergentes nos documentos fiscais. É omitir a informação ou nesse informar dados divergentes nos constantes documentos fiscais. Agora vamos verificar qual é a penalidade. 2% do valor das operações ou prestações omitidas. Qual é o parâmetro para eu aplicar esses 2%? Da omitida, né, na FD. Então, eu vou para o documento fiscal. Voltando. Ou nestes informar dados divergentes dos constantes documentos fiscais. Informar na FD dados divergentes dos documentos fiscais. Agora vamos para a penalidade. 2% para as operações informadas incorretamente. As informações, mas quais informações incorretamente? Vamos voltar para lá. Informar dados divergentes nos documentos fiscais. Dados divergentes. Então, onde é que está a informação incorreta? Onde é que está a informação incorreta? É na nota? Nesse caso, a preço. Nesse caso, em apreço. É na nota? Não é na nota. É na FD que está a informação incorreta. Então, como é que eu vou aplicar a base de cálculo, o valor da nota? Eu não vejo. 2% das operações informadas incorretamente. A única operação que existe é informada na nota, a outra nem operação é. Mas, olha, o início, omitir informações ou nesse informar dados divergentes. Na FD, informar dados divergentes da nota fiscal, do documento, informar. E a penalidade é para as operações informadas incorretamente. Não é as operações informadas incorretamente. Onde é que está informado incorretamente? Na FD. A FD é o motivo da fiscalização, é a FD. É onde está o dado informado incorretamente. Eu entendo dessa forma. Eu ainda não tinha visto essa questão a primeira vez, né, desde 2017, nem uma Câmara. Isso é pacífico. Eu acho que nem na nossa Câmara. Então, William, William, sempre tem a primeira vez, nem eu, mas isso é importantíssimo. Preste atenção, a partir daqui, eu vou fazer isso, eu vou olhar isso aí. Questão de ordem, doutor Matheus Viana com a palavra. Senhor presidente. Doutor William está certo quando diz que essa questão não havia sido ventilada ainda.
mas nunca é tarde para corrigir uma interpretação, não é tarde, sempre é tempo para corrigir uma interpretação equivocada. E por que eu digo equivocada? Porque se nós pegarmos a própria lei, porque nós devemos sempre utilizar como premissa os elementos que são fornecidos, quer seja pela ciência jurídica, quer seja pelo próprio direito. Nesse caso, é o direito, a norma, que fornece a premissa. Vejam como é interessante o artigo 120 da Lei 12.670. Aquilo que eu disse, só vou repetir. Diz o seguinte, as multas, artigo 120 da Lei 12.670, que é um preâmbulo que introduz as sanções. As multas serão calculadas tomando-se por base o valor do ICMS, o valor da operação ou da prestação, o valor do faturamento do estabelecimento ou o valor da unidade fiscal. Pronto. É essa, né, a orientação dada pela lei. E a lei, quando vai, então, estabelecer, porque aí seria contraditório, se a própria lei estabelece que as multas serão calculadas utilizando esses parâmetros, aí logo a seguir a lei disser, não, mas agora não vou calcular utilizando esse parâmetro, não. Eu vou utilizar o outro parâmetro, e no caso o parâmetro será os valores escriturados incorretamente. Não faz sentido, porque iria tomar como base um fato inverídico. E não pode ser tomado como fato inverídico, a não ser para agravar. Veja bem, para agravar, aí é diferente. O contribuinte, como tem aqueles casos em que o contribuinte agiu com dolo, fraude ou simulação, aí a multa duplica. Mas duplica para agravar só. Não utiliza como parâmetro, continua utilizando como parâmetro o valor da operação, o valor do OFI, o valor do faturamento. Então, é a premissa utilizada pela própria norma jurídica, no caso a Lei 12.670, que estabelece o que deve ser utilizado. E a sequência seguinte, que é do artigo 123 da lei, estabelece exatamente, tomando em consideração, esses elementos como base para a aplicação da sanção. Por isso, tranquilamente, senhor presidente, eu acho que deve ser modificado a sanção estabelecida. Senhor presidente? Pois não, doutor William. Eu acho que o auto não está fugindo da regra do 120, não. Porque a regra do 120 está dizendo que as multas serão calculadas tomando por base o valor do ICMS, a multa uma vez o valor do ICMS, tem muitas, né? O valor da operação ou da prestação, é o caso aqui, tá? O valor da operação, aqui, o valor da operação. O valor do faturamento do estabelecimento, o valor da unidade fiscal de referência do Estado do Ceará, é o caso aqui, o valor da UFIS. Mas em nenhum momento está dizendo que é o valor correto ou o valor incorreto. A multa está sendo penalizada aqui porque declarou um valor errado na FD. Mas é sobre o valor da operação que a multa está sendo calculada e depois, feito aquele cálculo, levando em consideração o FIS. Está usando os dois parâmetros, o 2, inciso 2 e o inciso 4, o valor da operação e o valor da unidade. Em nenhum momento ele está dizendo que essas multas serão calculadas sobre o valor correto ou sobre o valor incorreto. No caso aqui, a multa está sendo cobrada sobre o valor incorretamente informado da operação. Eu não vejo problema para isso, não. Isso. Doutor Pierre, com a palavra. Doutor William, na realidade, ninguém sabe o que foi que o fiscal usou, não. A gente só tem certeza do meu fisco. Ele não botou cálculo nenhum, não. Inclusive, ele bota o valor da nota, bota o valor informado incorretamente e bota o valor da divergência. Não sei nem por que ele botou esse valor da divergência. O valor da divergência é 7 bilhões em uma nota, quando na realidade seria 7 milhões. Né? Veja bem, ninguém sabe, não. Ele não mostrou esse cálculo, não. Ninguém sabe, não, como é que ele fez. A verdade é essa. Bom, senhores, algum outro conselheiro quer se manifestar? Entendendo que há divergência nas operações realizadas e aquelas declaradas, a discussão gira em torno de qual cálculo, né, 2% acima do valor das operações, aí entendo as notas fiscais, e limitada a meio ofício, é o que a própria legislação estabelece. Doutor Pedro Jorge, como vota? Presidente, aí ouvindo atentamente aí as discussões, né, e vendo tanto o doutor Matheus como o Pierre aí dar uma aula aí sobre teoria geral de direito, teoria processual, né,
e observando a obrigatoriedade da subsunção da norma ao fato, né, como foi tratado, eu entendo que realmente seria parcial procedência, né, no 8L, agora limitada a 2% do que está nas notas fiscais, certo? Não pode limitar a 2%, não. A limitação é 1.000 FIIs. Mil FIIs, exatamente. 1.000 FIIs ou 2%, mas com certeza absoluta é calcular em cima do valor menor, né? Eu me expressei mal. No valor menor de cada nota fiscal, né? Então, e nem sempre é a menor, no caso aí, no valor da nota, né? Do valor da nota. Se for 1.000 FIIs, o 1.000 FIIs... Só que nós lemos aí, nenhum atinge 1.000 FIIs, né? Nenhum atinge 1.000 FIIs. 400 e pouco, 200 e pouco, eu não estou aqui com números aqui exatos que eu fechei aqui agora, mas são notas fiscais com valores inferiores a 1.000 FIIs. Então, seria 2% do valor da nota fiscal. Da operação limitada a 1.000 FIIs. A 1.000 FIIs, exatamente. Doutor Pedro Jorge, doutor Saulo, como vota? Presidente, eu acompanho o relator na íntegra. Doutor Pierre. Com relator, senhor presidente. Doutor William Falcão. Doutor William. Eu divido, senhor presidente. Eu acompanho a decisão do julgador singular, da primeira instância. Ok. Doutora Helena. Eu vou acompanhar o relator. Acompanhar o relator. Doutora Helena. Doutora Mônica. Acompanho o primeiro divergente, presidente. Então, esta Câmara, por maioria de votos, conhece do recurso, nega provimento, que ele pede em procedência, né? Doutor Pedro, preliminares, só lembrando aqui que a discussão girou em torno do... Alguma preliminar? Acho que tinha aquela da decadência, né? O seu som está desligado. O som está desligado. Doutor Pedro. Estou verificando aqui, presidente. Foi aquela questão da decadência, do mesmo caso da do doutor William, né? Ok. É porque, só relembrando, a decadência refere de janeiro a agosto de 2013. Exato. A nulidade por representante legal não é o de fato, né? Assinou o documento, não é sócio. A questão fala da multa confiscatória e também tem um ponto aqui que ele destaca, que o julgador não analisou todos os argumentos apresentados na impugnação. Então, é o que consta aqui no resumo do parecer dos argumentos trazidos pela parte. O senhor afasta todos de acordo com o parecer? Afasto, presidente. Alguma discussão com relação a esses preliminares, senhores? Então, não tendo preliminarmente afastado essas questões aqui trazidas pela parte, no mérito, por maioria de votos, conhece do recurso, nega provimento para julgar parcial procedente, aplicando 123.8L, votos discordantes do doutor William e doutora Mônica, questão do cálculo, da base de cálculo utilizada, cálculo da multa, né? Nessa decisão, o valor da operação aplicada, né, 2% aplicado, limitado a 1.000 FIIs, como determina o 103.8L. Senhores, tem mais 2 processos. Eu sugiro um pequeno intervalo de 5 minutos, retornaremos com mais um processo da Conab e o último processo da pauta para encerrarmos a nossa sessão. Então, 5 minutos, retornaremos. Evaneide, suspender a gravação e logo mais estaremos